Fala máquina, Bretão, aqui no vídeo de hoje eu quero falar de 3 pacientes que quando chegam no PS você tem que dobrar, triplicar a sua atenção para tudo dar certo, beleza? Fica comigo até o final desse vídeo. Meus amigos, da plantão é isso aí, né? A gente lá atende 10, 20, 30 pacientes às vezes, tranquilo, né? Pacientes do dia a dia ali, pacientes que não vão envolver tantas vezes da nossa habilidade técnica, da nossa atenção, e de repente chega um paciente e tudo muda, né? O plantão que não estava tudo tranquilo, de repente se torna aquele movimento grande. Então, eu quero te alertar para alguns padrões aqui. São 3 tipos de pacientes que normalmente geram uma confusão no PS. E aí a ideia é que você consiga se antecipar, né? Paciente número 1 é o seguinte: qual que é o caso desse paciente aqui? Por que isso gera um problema danado se a gente não está atento, se a gente não dobra a nossa atenção? É um paciente que precisa de procedimento. Então, é muito comum isso acontecer naquele paciente que está aguardando um central, que está aguardando uma PAI, ou que está esperando para entubar material e tal. Normalmente está envolvendo esses procedimentos assim. Uma paracentese, uma sutura, normalmente não. Uma toracocentese, talvez, uma drenagem torácica, ou seja, o que eu mais vi, acesso central, intubação, cara, isso pode gerar um problema danado para você. Uma vez que você indicou um procedimento e você está falando de um paciente que está na sala vermelha, um paciente grave, um paciente potencialmente grave, este procedimento ele deve ser feito o quanto antes. Olha assim, o quanto antes você faz. Essa que é a sacada. O quanto antes você vai lá e faz esse procedimento. Porque o que acontece? Qual que é o problema quando você tem um procedimento que você deixou para fazer num segundo momento? Aonde que está o problema? Chega um novo problema. Aí, meu irmão, aí que tá a coisa. Se você já não está tão acostumado, se dar plantão para você não é um negócio que começou agora, tem alguns meses. Pô, sei lá, você tem um N ali de acesso central, por exemplo, você fez 10, fez 8, 20 que seja. Você não fez 300, você não fez 400, não fez 500. Olha, tá começando, pô, a jornada tá começando. E aí você deixou para fazer depois. E aí chegou um edema agudo. E aí, meu amigo? Quando você para fazer esse procedimento, você já perdeu o timing perfeito. Você estressou pra caramba. Se você não consegue fazer, você tem 2 pacientes para cuidar agora. Você chama ajuda, mas você tem um outro para fazer. Então, acaba que o seu plantão, né, vira um caos por causa de um detalhe. Então, assim, dobra a atenção. Indicou procedimento, principalmente na sala vermelha. O quanto antes realiza este procedimento. Faça aquele procedimento. Não está indicado? Não está bem indicado? Vai lá e faz. Beleza? Primeiro paciente é esse aqui. Esse paciente ele realmente pode causar um problema danado. Segundo paciente que a gente vai olhar é o seguinte. Normalmente isso aqui acontece num diagnóstico mais complexo, que envolve uma gravidade, né, um quadro, um trauma grave, um paciente oncológico, um renal crônico, uma ICC descompensada grave, assim, uma DPOC grave. Normalmente é um caso que o diagnóstico por si só, se fosse meramente teórico, você falar, esse paciente é grave. Porém, ele chega e esse paciente está bem demais. Sabe, ele está bem. Ele está, vou botar entre aspas, né? Ele está bem, sabe? Ele não está... Se a gente fosse listar ali as características ali de um paciente, por exemplo, um oncológico, uma neutropenia febril, você olha para ele e fala, pô, esse paciente não está assim, não. Ele está bem. O que acontece? Você, pelo fato de achar que ele está bem, e olhando ali, aparentemente está tudo bem, você acaba tornando aquilo não tão importante. Ou não é tão uma prioridade assim. O que acontece nesses casos? Quando há um achado, muitas vezes, como, por exemplo, febre num paciente neutropênico, por si só, esse achado, ele deve ser considerado um achado grave, até que se prove o contrário. Esse paciente é uma emergência até que se prove o contrário. Então, uma frase que te protege, que vai te fazer lembrar disso, é até que se prove o contrário. E aí, assim,
O contrário pode ser provado de diversas maneiras, né? Tudo é uma emergência. Até que se prova o contrário, todo paciente que você está atendendo é uma emergência. Isso ajuda você pra caramba. Todo paciente. Claro, Roma, até aquele cara que topou o dedo. Sim, todo paciente é uma emergência. Isso é legal pra caramba pra você ter em mente, porque você começa a operar numa atenção maior. E aqui, claro, eu estou chamando mais atenção ainda para este caso que você está olhando, que tem um diagnóstico complexo. Nossa, esse paciente chegou aqui, o paciente está ictérico, está com febre, tem uma pedra no colédoco, mas o cara está bem. O cara é rim único, tem um cálculo de 1 centímetro no ureter, está com 18 mil de leucócitos, mas ele está bem. Eu lembro de uma paciente jovem, com um quadro viral, respiratório, tinha alguns sinais que chamavam atenção, tinha uma leucocitose assim, 30 e tantos mil, uma PCR muito alta, uma paciente jovem, relativamente estava bem mesmo, ela tinha uma saturação boa, uma taquipneia ali no limite, e eu ia, de repente, né, que é aquela frase que a gente não deve nunca usar, né, ela piorou do nada, na verdade não é isso, né, porque considerou-se que aquilo não era tão importante e deixou para descartar isso sem ficar em cima. Essa que é a questão, porque poderia de fato ser só ali uma influenza e que ia evoluir bem, mas não foi. Então, se você não tá, e não foi por quê? Mediante hidratação, o paciente fez uma congestão. Já não tinha mais reserva, né? O que a gente estava vendo era um desgaste ali, e aí a coisa realmente foi a gota d'água. Não era nenhuma paciente minha que eu estava atendendo, mas eu pude acompanhar isso. E eu nunca me esqueço que era uma pessoa querida. Então, fica muito atento a isso. Muito atento a isso. E isso é uma frase que pode te ajudar. Até que, por o contrário, esse paciente é um paciente grave. E a terceira coisa, o terceiro paciente, esse aqui é massa demais, é importante pra caramba, porque ele, às vezes, ele não chega na porta, não é um paciente da sala vermelha, assim, né? O que acontece aqui? Esse paciente, ele vem quando alguém da equipe de enfermagem, por exemplo, né? O enfermeiro, por exemplo, do plantão, o técnico, ou até mesmo os familiares daquele paciente, vão no seu consultório pedindo para que você reavalie o doente. Então, toda vez que você ouvir essa frase aqui, ó, talvez você já tenha ouvido, né? É tipo assim, doutora, você pode dar uma olhadinha, essa olhadinha no João? Ele está internado desde ontem. Quando você ouvir essa frase, tá? Para tudo que você está fazendo e vai ver. Porque não te chamaram à toa. Alguma coisa não tá. A palavra olhadinha, meu amigo, pode significar taquicardia e pressão baixa, um monte de coisa. Então, toda vez que você ouvir, se prepara, tem bomba vindo. A probabilidade é grande. Então, normalmente, ainda mais se for uma equipe experiente, há uma certa polidez até nessa frase. Mas é provável, nessa equipe experiente, para alguém te chamar novamente, é porque a coisa não tá legal. Vai lá e reavalia do zero. E faz anamnese, faz exame físico, veja as prescrições, reavalia os exames, ou seja, veja se a coisa está no trilho mesmo, se está certo. Seja o que você fez, seja o que alguém fez, seja, revisa aquilo que está sendo feito. Isto aqui realmente é de virar o jogo para você. Ouviu essa frase? Fica bastante atento. 3 coisas simples que eu quero que você tenha mais atenção nos seus plantões, principalmente se forem os primeiros, para que você consiga dar um plantão mais seguro, mais preparado. Conta para mim aqui qual outro cenário que você já viu que merece uma atenção redobrada. Manda aqui nos comentários. Beleza? Não deixe de curtir esse vídeo aqui. Se você não curtiu, curte agora. Segue nosso canal e fica aqui com a gente, claro, para curtir mais vídeos como esse.